Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Nós terminamos as últimas aulas falando das cônicas, né? Equações reduzidas de circunferências, de elipses, de parábolas e de hipérboles. E vimos diversas situações. Espero que tenha ficado clara essa etapa. Na próxima parte da matéria, a gente vai dedicar ao estudo sucinto de funções, né? Esse conteúdo ele está aqui no volume 2 do livro de pré-cálculo do CEDERJ, tá? Que está disponível lá na nossa sala de aula. Vou colocar aqui na sala de aula. Tá aqui, vou abrir aqui. Então tá aqui, né? Esse aqui era o volume 1, que tinha o conteúdo de cônicas. Então no volume 2 aqui está o conteúdo de funções. Como vocês vão ver, é um conteúdo bastante extenso, né? Muita coisa é revisão de ensino médio, né? Mas para aqueles que ainda têm certa dificuldade ou que não vê há muito tempo, tem bastante coisa a ser vista, temos pouco tempo, né? Vocês podem ver aqui, o livro tem aqui o índice, né? Essa parte de polinômios nós voltaremos a ver. Deixa eu só colocar aqui o plano do curso, né? O planejamento que a gente espera cumprir. A gente já chegou aqui na semana 4, vamos começar a semana 5 aqui, né? Então a gente estaria iniciando aqui o conteúdo de funções, né? Então nós temos que ver aqui esses conceitos de funções, definições, etc., domínio, contradomínio, né? Composições, etc. Depois da semana da prova seria a parte de funções polinomiais, que é o conteúdo do livro aí, desse módulo 3 aqui que ele fala. A gente deve voltar a falar disso, certo? Mas na parte inicial aqui, a gente vai tratar de definições, conceitos básicos. Isso aí vai estar mais relacionado aqui com o que o livro chama aqui de módulo 4. E como vocês veem, é um conteúdo bastante extenso, né? Nós vamos ter que pegar aqui, desde aqui da definição básica de função, até mais ou menos aqui funções invertíveis, né? Que é onde chega o nosso conteúdo aqui da anterior à prova, né? Essa parte de polinômios, funções exponenciais trigonométricas já seria após a primeira prova, né? Então, vocês veem aqui que função trigonométrica está aqui, isso aqui para frente é para a segunda prova, isso aqui e isso aqui. Mas de qualquer maneira é um conteúdo extenso, né? Eu peço que vocês acessem esse material, deem uma olhada geral assim, uma leitura pelo menos diagonal, né, para avaliar o conteúdo. Mas se vocês avaliarem lá a nossa página do curso, eu coloquei um outro material, vou colocar aqui, que são aqui esses que eu denominei aqui material 3 e 4, né? Material 3 e material 4 vão ser leituras complementares, ou se vocês quiserem, leituras paralelas, né? Ao conteúdo aqui do livro do volume 2 do CEDERJ. Tá? Então nesse conteúdo aqui, ó, vocês vão abrir aqui, eu estou explicando aqui, né? Na verdade esse material é do colega meu, o professor Silas Fantin, tem um conteúdo todo que a gente vai precisar ver sobre funções, né? Então aqui tem toda uma explicação sobre as definições das funções, imagem, gráfico, né? Como determinar a imagem, ou se um traçado é um gráfico, coisas que a gente vai falar nessa aula, né? Então você pode acessar esse conteúdo ou o conteúdo do livro do CEDERJ, né? Como eu falei, a nossa referência principal é o livro do CEDERJ, né? Porém, como vocês veem aqui no índice, deixa eu pegar a parte do PDF que eu tenho aqui que está mais, mais nítido aqui. Como vocês estão vendo aqui, ó, a parte que a gente vai ver nessas semanas anteriores à prova 1 seria até aqui a paridade de funções, simetria, função inversa e composta. Isso aí estaria vindo até aqui, ó, né? Então estaria um conteúdo aí de cerca de 80 páginas, bastante coisa. Tá? Então vocês deem uma olhada naquele material extra que eu estou passando lá, que pode ser mais interessante vocês acompanharem por ele. O ideal é que vocês acompanhem por ambos, ok? Bom, então vamos aqui para as nossas notas.
rever alguns conceitos relacionados com funções e seus itens relacionados. Então, o que é uma função, né? Uma função é o seguinte, né? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de um conjunto A no conjunto B é uma correspondência, uma associação, né? Uma relação entre esses conjuntos que faz a seguinte coisa, né? Ela pega cada elemento do conjunto A, ela vai associar um único elemento do conjunto B. Então, a cada elemento x do conjunto A vai associar um único elemento do conjunto B, que a gente vai denotar por f de x, né? Então, uma função f de A em B é isso, é uma correspondência, mas não é qualquer tipo de correspondência. Uma correspondência que a cada elemento, a todo elemento que você pegar no conjunto A, de partida, né, que a gente vai chamar de domínio da função, você vai associar um único elemento lá no conjunto B, o conjunto contradomínio, que a gente chama, que a gente vai denotar por f de x, né? Esse elemento f de x é o que a gente chama a imagem do elemento x pela função f. Então, em geral, vocês vão ver isso aí no livro, nos livros, essa ilustraçãozinha. O conjunto de partida, que a gente chama de domínio, está aqui. O conjunto de contradomínio, o conjunto de chegada. A função, a cada elemento do conjunto A, associa um único, né? Então, se você pensasse que a função seria representada por flechinhas ligando um ponto do conjunto de partida a um ponto do conjunto de chegada, cada ponto de partida tem que ter uma única flecha saindo dele, né, para ser uma função. E todos os elementos daqui tem que ter uma flechinha saindo dele, né? Lembra da definição. Uma função, uma associação entre elementos do A de B, que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Ok? Então é isso. A cada elemento de A associa um único de B. A cada elemento de A associa um único de B e assim por diante, né? Pode acontecer de dois elementos do conjunto A cada um deles está associado a um único lá, e esse único dele ser o mesmo para dois daqui, né? Como está nessa situação aqui, ó. Esse elemento associa esse, é um único elemento associado a esse conjunto de partida, a esse elemento associa um único também que é o mesmo do anterior, não tem problema, não está sendo desrespeitada a definição de função. Okay? Então, cada elemento do conjunto de partida é associado a um único do conjunto de chegada. Então, se você chamar de x o elemento de partida e a função for denotada por f minúsculo, o elemento de chegada vai ser f de x, né, que a gente denota por função do elemento x pela função que você denominou por f. Né? Então, notações para as funções, né, em geral a gente denota dessa maneira. Uma letra minúscula costuma ser usada para denotar a função. Então, a gente vai denotar f, dois pontos A, flecha para a direita B, né? Mas quando vai aparecer essa notação, entenda que f é uma função de A em B. Fzinha é a letra que denomina a função. Esse conjunto daqui, o primeiro, é o que a gente chama de domínio da função, é onde a função está definida. E o conjunto B, o conjunto de chegada da função, é o contradomínio da função f. Conceitos que muitos de vocês devem ter visto alguma vez na vida, né? Devem se recordar. Se não se recordarem, isso aí deve refrescar um pouco a memória de vocês aí. É comum também aparecer a seguinte denotação, né? Além do f dois pontos de A para B, representar que um elemento genérico x, que esse elemento está sendo levado ao elemento fzinho de x, né? Então, ilustrando que um elemento genérico x do conjunto A é associado a um elemento f de x, né? Que é o que a gente chama sua imagem. Como eu falei aqui, em geral a gente costuma ver nos livros funções serem denotadas por letras minúsculas, né? Mas isso não é uma regra em geral não, tá? Mas é muito comum nos livros usarem letras minúsculas para representar as funções. Então você vai ver muito a letra F geralmente é um padrão, né? Qualquer função o cara fala, se considera a função, ele vai usar F, né? Em geral vai aparecer muito a letra F para representar uma função, mas claro que muitas vezes você quer usar várias funções no seu estudo, então aí você tem que variar a letra de representar para representar essas funções. Então são usadas funções como F, G, H, L, geralmente letras minúsculas, como eu falei, mas novamente isso não é uma regra. A variável geralmente também é denotada por uma letra minúscula, que costuma diferir da letra que você usa para a função, logicamente, né?
e a letra mais usual para se denotar essa variável x, né, esse elemento genérico do conjunto do domínio, é a letra x, né? Mas também isso não é uma regra. Okay? E a imagem do elemento x costuma-se também usar a letra y para representar a imagem. Então é muito comum você ver em livros a seguinte notação: y igual a f de x. Né? Então se você vê essa notação, entenda que o elemento y está sendo enxergado como imagem do elemento x pela função f. Né? Se você mudar a letra aqui de representação da função para uma outra letra g, pode aparecer outras notações como essa: y igual a g de x, y igual a h de x. Poderia ser outra letra também no y aqui, enfim, são só letras representativas. Você pode variar essas notações. Okay? A variável, o elemento genérico do conjunto domínio, a gente costuma chamar de variável independente, porque ela pode variar independentemente ali no conjunto de partida, no domínio, né? E por meio da função f, a variável de chegada ela vai estar dependendo da variável de saída. Né? Então a variável aqui do conjunto domínio é chamada de variável independente e a variável do conjunto de chegada é chamada de variável dependente da variável x. Okay? É muito comum você também ver que y está dada em função da variável x. Né? É tudo uma questão óbvia de notação e de nomenclatura. Né? Uma vez que a variável y depende da variável x por meio dessa função, ela está sendo dada em função da variável x. Então aqui, mais uma vez, o comentário que eu acabei de falar, né, que são x e y, assim como f, g, m, são letras meramente representativas. Você poderia usar qualquer letra, mas geralmente as mais utilizadas para representar funções principalmente são f e g, e h eventualmente, quando você tem que falar de 3. E as variáveis e as letras para representar as variáveis da função são x, y, z, ok? São as letras mais comuns de serem vistas nos livros. Então aqui também novamente o comentário que eu acabei de falar, né, que quando você representa a função assim, você diz que o elemento y é dado em função do elemento x pela função f. Né? Então note que esse conceito de função, né, lembrando aqui o que a função fazia, né, vale sempre, isso aqui é sempre importante ter em mente, uma relação entre dois conjuntos está representando uma função se cada elemento daqui é associado a um único lá no conjunto de chegada. Ou seja, esse elemento de chegada aqui ele está determinado de maneira única pelo elemento de partida aqui, não existe ambiguidade. Né? Esse elemento y de imagem aqui ele é determinado por meio de x, só ele. Okay? Esse x ele não pode estar determinando 2 pela função, isso deixaria de ser uma função. Né? Nós estávamos aqui. Então a determinação do elemento y ela se dá sem ambiguidade. Né? Uma vez conhecido o x e a função, você consegue determinar o elemento de chegada. Ele é unicamente determinado. Então exemplos bem inocentes de funções entre dois conjuntos. Né? Imagina aqui que o conjunto A é o conjunto de todos nós, cidadãos brasileiros, e o conjunto B é o conjunto de números reais. E vamos considerar a seguinte associação entre os conjuntos A e B. Vamos determinar por f de A para B o seguinte: pega um elemento do conjunto A, que é um cidadão brasileiro, e associa a ele o seu número de CPF. Né? Isso aí é uma função, né? Porque cada elemento, cada cidadão brasileiro possui um único número de CPF, pelo menos é o que se espera, né? Sem nenhum tipo de trambique. Né? Então a cada cidadão brasileiro corresponde um único número de CPF, então você tem uma associação do tipo função. Né? Cada elemento do conjunto de partida, cidadão brasileiro, corresponde a um único número no conjunto de chegada, que eu estou chamando de reais, respeitando o conceito lá de função. Okay? Então o domínio desse conjunto é o conjunto de partida aqui, o domínio, que é o conjunto de todos os cidadãos brasileiros. O contradomínio a gente chamou de conjunto dos números reais. Note que o contradomínio ele poderia ser um outro também, né? Que eu denominei B os reais,
mas como o CPF é um número inteiro, né, um número grande lá de 11 dígitos, né, você poderia considerar o conjunto do contradomínio como sendo os inteiros também, certo? Mas considerei aqui os reais, está satisfeito, né? O número de CPF é um número real também. Ok? Note que numa função pode haver números aqui que não estão sendo atingidos. Eles não têm números aqui no contradomínio que não são CPF de cidadãos brasileiros. Né? O número pi, número 2,7 não é um CPF válido. Né? Ok? Não tem problema algum. Isso não contraria a definição de função. Né? Aí entrariam conceitos como função injetiva, sobrejetiva, que a gente pode rever mais adiante. Um outro exemplo bem inocente aqui de relação que representa uma função seria o seguinte, né? Pega aqui o conjunto x, vou chamar de x grande. Outra coisa sobre notação, né? Em geral você denota conjuntos por letras maiúsculas, né? Então eu estou chamando de x maiúsculo e y minúsculo os conjuntos, né? Então o conjunto x é o conjunto dos candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro nesse ano de 2020. Né? Então pega todos os candidatos a prefeito nesse ano de 2020 e y vou chamar de o conjunto dos números naturais e vou considerar a correspondência eleitoral. Né? A cada candidato corresponde o seu número da cédula, o número que vai estar lá na urna eletrônica. Né? Isso também é uma função, né? Para você poder se candidatar, para você poder associar ao candidato o seu voto. Cada candidato está associado ao seu respectivo número, né? Então, e você é o mesmo candidato, não vai corresponder dois números, não pode ter ambiguidade na eleição aí, né? Não ia ter uma confusão, né? Então, essa relação que associa cada candidato ao seu respectivo número da urna eletrônica é uma função. No caso aqui, para prefeito é uma dezena, né? Então, novamente, o conjunto de chegada aqui que eu chamei de N, né? Não está sendo totalmente preenchido, mas isso não tem problema, não contraria a definição de função. O que interessa é que a cada candidato corresponde um único número natural, que é o seu número na urna eletrônica. Ok? Definir uma função sem ambiguidade. Agora pega esse outro exemplo aqui. Peguei o conjunto aqui com os elementos 1, 4, 9 e 16, conjunto x de partida. O conjunto y de chegada é o conjunto aqui com esses elementos, menos 1, 0, 1, 2, menos 4 e 4. Vamos considerar a seguinte relação entre os conjuntos x e y. A cada elemento x do conjunto x, eu vou associar um número que, quando elevado ao quadrado, resulte no x aqui. Então, de novo, peguei um elemento x, eu quero associar a ele algum número que esteja no conjunto y, que quando você elevar esse número ao quadrado, resulta no x. Então perceba que essa relação ela não está te representando uma função do conjunto x no conjunto y. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, se você pegar o elemento 1 do conjunto x grande, você tem dois elementos no conjunto y que, quando você eleva ao quadrado, resulta no 1. Né? Tem o menos 1 e o 1. Então, o elemento x igual a 1 do conjunto de partida estão correspondendo mais do que 1, estão correspondendo dois elementos distintos do conjunto de chegada. E isso não é uma função, né? Você teria duas flechinhas partindo de 1 para dois elementos distintos. A mesma coisa o elemento 16 aqui. O elemento 16 tem dois elementos correspondentes lá no conjunto y, que é o menos 4 e o 4, que quando elevados ao quadrado resultam em 16. Então a esse elemento estão sendo associados dois elementos diferentes. Então isso deixa de fazer essa correspondência ser uma função. Uma outra razão que deixa de fazer essa correspondência ser uma função é que, por exemplo, o elemento 9 não tem nenhum elemento que corresponda a ele no conjunto y, segundo essa relação. Né? Para ser uma função, além de cada elemento ter um único lá, todos eles têm que ter um único. Né? Não basta que um só tenha um único lá. Então o 9 ele não tem ninguém correspondendo lá. Então seria uma outra razão para essa relação deixar de ser uma função. Né? Note que o elemento 4 ao elemento 4 corresponde um único aqui, que é o 2. Né? Certo? Mas, como você tem elementos contrariando a definição de função, né? Essa relação H que foi definida aqui não está representando uma função do conjunto H no conjunto Y.
ok? Aqui tem uma ilustraçãozinha da relação, né? Então, essa relação ali, que a gente acabou de citar. Ao elemento 1 estão saindo duas flechinhas dele, né? Então o elemento 1 está correspondendo a dois valores distintos lá do conjunto de chegada. A mesma coisa para o 16, o 16 está correspondendo a 2. Então esse caso e esse já estaria condenando essa relação da definição de ser uma função. Da mesma forma, o 9 não corresponde a ninguém, então isso aí também deixaria de fazer essa relação representar uma função pela nossa definição. Bom, outro conceito relacionado com função é de imagem, né? A gente acabou de definir imagem de um elemento, cada elemento de uma função. Vou voltar aqui, nosso desenho aqui, ó. A cada elemento x corresponde o seu elemento que a gente chama de f de x. Esse f de x pequeno aqui é a imagem desse elemento. Imagem da função seria o conjunto formado por todas as imagens de elementos que estão no conjunto de partida. Então, a imagem da função, voltando aqui, né? A imagem é o conjunto formado por todas as imagens f de x dos elementos x do conjunto de partida. Então pega cada elemento de x aqui, x minúsculo dentro desse conjunto aqui de partida, associa sua correspondente imagem, pega todas as imagens possíveis. Esse é o conjunto que a gente chama de imagem da função. A gente denota em geral por im, né, de f pequeno, se a função for f pequena, ou ainda f de x grande, que você estaria representando todas as imagens de todos os elementos do conjunto x de partida. Notações aí relacionadas. Então está aqui um outro exemplo de função. Pega a função definida no conjunto de números naturais nos reais, dada por, pega um elemento x e associa o dobro. Okay? Então quer dizer, o domínio por definição aqui da função é o conjunto dos naturais, né? Ou seja, o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. O contradomínio, do jeito que eu escrevi aqui, seriam os reais. A imagem seriam todas as imagens dos números naturais por meio dessa relação, né? Então, quando eu pego os números naturais aqui, aplico a função que é pegar o dobro. Então, eu vou pegar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Note que eu estou obtendo o quê? Estou obtendo todos os inteiros pares. Então, a imagem dessa função, a imagem de f ou f do conjunto de partida, é o conjunto dos inteiros pares. Então, por definição, a imagem de uma função é um subconjunto do conjunto de chegada aqui do contradomínio, né? Bom, aqui eu denotei alguns exemplos bem genéricos de funções entre conjuntos cujos elementos têm uma natureza qualquer. Porém, no nosso curso de cálculo zero e mais para frente em outros cursos de cálculo, a gente vai estar interessado mais precisamente nas chamadas funções reais de uma variável real. Okay? O que são isso? São funções que são avaliadas em números reais e resultam em outros números reais, né? Então são funções bem específicas, onde esses conjuntos A e B aqui de domínio e contradomínio são subconjuntos de números reais. Então a gente não vai estar falando de funções de candidatos, funções de número de CPF, vou estar falando de funções avaliadas em números, resultando em números reais. A graça desse tipo de função é a sua boa representação em forma de gráfico, né? Que a gente já viu lá na aula de geometria, lá das coordenadas, etc., que os números reais podem ser representados por meio de pontos numa reta, né? Tem uma representação evidente da posição de números numa reta. Então você pode, como a tua função associa números a números, você pode pensar num par de eixos coordenados e representar os elementos do conjunto domínio nessa reta numerada. E a cada elemento daqui associar sua correspondente imagem na outra reta numerada que também vai representar o conjunto contradomínio. Então essa boa representação geométrica dos números reais numa reta permite uma boa visualização da função por meio de um gráfico, né? Então está aqui algum exemplo, eu fiz essa ilustraçãozinha aqui bem simples, né? Peguei um conjunto aqui formado pelos números de 1 a 6, é um subconjunto de números reais, né? Números naturais na verdade, e um outro conjunto aqui de 1 a 7, né? Aí associei aqui ao 1, associei o número 1, ao 2 associei o número 3, ao 3 associei o número 2,
Ao 4 e ao 5 associei o número 5 e ao 6 associei o número 6. Essa relaçãozinha representa uma função, né? A cada elemento é associado um único lá no conjunto de chegada e é definida em números reais. Então eu poderia vir aqui na minha reta, nas minhas duas retas que estão representando os números reais, marcar nessa reta os elementos do conjunto de partida, que são os números, no caso aqui de 1 a 6. Eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no conjunto na outra reta eu marco os elementos do conjunto de chegada, que são de 1 a 7 nesse caso. E aí eu correspondo os pontos associados, né? Ao elemento 1 correspondeu o número 1. Então vem aqui, marco o ponto, ao ponto 1 corresponde a coordenada 1. Ao ponto 2 do conjunto de partida, que eu estou representando aqui, está associando o número 3. Então vem aqui e associo ao 2 o ponto 3. Né? Ao elemento 3 estou correspondendo 2. Então ao 3 eu venho aqui e marco na altura 2. Né? Então está vendo? A associação é evidente porque se tratam de subconjuntos de números. Né? Eu não teria essa mesma facilidade se esse conjunto aqui fosse o tal conjunto de candidatos. Né? Como é que eu localizaria aqui um candidato no eixo? Né? Não seria tão evidente. Você fatalmente teria que associar cada candidato a um número para daí pensá-los dispostos sobre uma reta. Então as funções reais de uma variável real têm uma visualização evidente em forma de gráfico no plano cartesiano. Aqui eu escrevi aqui, né, que a cada elemento, eu listei aqui as correspondências do meu exemplo. Né? Então o elemento x do conjunto x1 do conjunto A eu associei a imagem 1. Ao elemento x2, x igual a 2, eu associei a imagem 3. Né? 2 corresponde ao 3, e assim por diante. Né? O gráfico, portanto, são esses pares numéricos, né? Elemento do conjunto X, elemento do conjunto Y associado a ele. Então são sempre elementos da forma X e sua imagem. São pares coordenados, pares ordenados do plano cartesiano. Né? Então, de acordo com o meu exemplo, os pares nesse caso são 1 e 1, 2 e 3, 3 e 2, 4 e 5, 5 e 5 e 6 e 3. Né? Ou seja, o x do conjunto de partida e a sua respectiva imagem. Por exemplo, aqui, ó, x igual a 6 correspondeu à imagem 3, por isso aqui 6, 3 é um elemento do gráfico. O elemento 5 correspondeu à imagem 5, por isso 5, 5 é um ponto do gráfico. Ok? O domínio é o conjunto onde está definido, no caso aqui de 1 até 6. E a imagem? Qual foi a imagem? Você tem que olhar para todas as possíveis imagens que foram resultado aqui. Né? Apesar do contradomínio ser formado pelos números de 1 a 7, nem todos foram atingidos. Né? Você vê aqui, por exemplo, o 4 não está sendo atingido, nem o 6, nem o 7. Né? Se você olhar quais estão sendo atingidos, você teria que fazer uma varredura em todas as imagens aqui e verificar. Então foi atingido o 1, o 2, o 3 e o 5. Então o conjunto imagem é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 5. E o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, que já vimos nesse exemplo bem básico aí, que é formado pelos números de 1 a 7. Okay? Um outro exemplo aí agora de uma função definida em todos os reais e devolvendo números reais é essa função aqui, y igual a 2x mais 4. Né? É uma função que eu estou falando que ela está definida em todo número real. Se você olhar, essa expressão aqui faz sentido para qualquer número real. Eu pegar um número x real, multiplico por 2, eu tenho um número real, somo com 4, eu tenho um outro número real. Não tenho problema algum em fazer essa operação. Por isso essa função é definida nos números reais. Mais adiante vamos ver, né? Determinação de domínios de expressões. Se eu tivesse uma raiz quadrada disso aqui, eu teria restrições. Se esse 2x mais 4 se tornasse um número negativo, você não poderia tirar a raiz quadrada disso. Né? Então isso daí estaria impondo uma restrição na definição dessa expressão. Mas para essa expressão aqui não tem problema algum. Né? 2x mais 4 está bem definido. Por isso que eu estou falando que a função está definida em todos os reais. Se você fosse traçar o gráfico dessa função aqui, a função que a cada x associa o número 2x mais 4. Então você estaria procurando os pontos x, f de x. Né? Não é assim que a gente definiu o gráfico. O gráfico de uma função é formado pelos pares em que a primeira coordenada é o x do domínio e a segunda coordenada é a sua imagem. Então os pontos desse conjunto seriam x e y, onde o y é isso.
Então você teria que respeitar essa equação aqui, o ponto do gráfico. Se você lembrar lá do que a gente falou lá no estudo das retas, isso aqui é uma equação de uma reta, certo? Você passa tudo para o mesmo lado, você tem a equação geral de uma reta. Então o gráfico de uma função com essa aparência aqui é uma reta com coeficiente angular 2 aqui no caso, né? Na verdade, qualquer função com essa cara aqui, ó, ax mais b, tem como gráfico uma reta, né? Porque você estaria naquela equação y igual a x mais b que a gente já estudou lá atrás, ser uma reta não vertical, né? Uma função desse tipo aqui é o que a gente chama uma função afim, okay? Onde o a e o b são constantes, a variável aqui é o x, ok? Voltaremos nela mais adiante. Então, tá aqui o gráfico da função f 2x mais 4. Né? Você sabe que é uma reta, coeficiente angular 2, tem uma inclinação positiva, por isso ela está crescendo assim. Né? O coeficiente angular seria a tangente do ângulo que está sendo formado aqui. Né? Está sendo formado um ângulo, né? Vou chamar de θ aqui se você quiser. Aí a tangente de θ, no caso, é 2. Né? Okay? Para localizar alguns pontos aqui, os pontos mais evidentes seriam as interseções com os eixos, né? Então, se você quer achar essa coordenada aqui, você vai fazer interseção com o eixo y, né? X igual a 0. Se você fizer x igual a 0 aqui, você vai ver que y tem que ser 4. Então, você estaria encontrando aqui o ponto 0, 4. Se você quiser a interseção com o eixo x, você vai fazer y igual a 0. Então, você vai igualar a 0 aqui. Você vai ter 2x mais 4 igual a 0, né? Portanto, o teu x seria menos 2, né? Por isso, bate aqui no menos 2, 0, ok? Assim por diante, se a função tiver outros coeficientes, né? Aqui um outro exemplo de função real de variáveis reais, né? Quando eu digo função real de uma variável real, a função é real porque assume valores reais na sua resposta final, e é função de uma variável real porque você só pega um número real aqui. Por isso é função real de uma variável real. Função dada por essa expressão aqui, uma expressão de segundo grau na variável x. Note que está definido nos reais, por quê? Porque eu posso calcular esse quadrado aqui para qualquer número x, não tem nenhuma restrição. Aqui também, faço essa operação para qualquer número x, não tem nenhuma restrição. Por isso essa expressão está definida para todos os reais. Qual que é o formato desse gráfico? Pergunto eu. Se você lembrar da nossa aula lá sobre parábola, né? Se você completar o quadrado nessa expressão aqui, você vai chegar na seguinte equação aqui, ó. Né? Que é a equação reduzida de uma parábola. Né? Já vimos isso lá na aula de parábola. É uma função de segundo grau, né? Aqui eu estou representando com esses coeficientes específicos, mas se ela tivesse coeficientes aqui A, B e C quaisquer, onde o primeiro aqui seja não nulo, né? Se a função tivesse termo quadrático aqui, o gráfico dela vai ser uma parábola, né? E aí se você fizer a análise que a gente fez lá atrás no estudo da parábola, se essa expressão aqui for tal que a primeira coordenada aqui, esse primeiro coeficiente for positivo, você vai ter uma parábola com concavidade para cima. Se esse coeficiente for negativo, o gráfico vai representar uma parábola com concavidade para baixo. Isso tudo resultado de que, se você completar o quadrado nessa expressão e fizer tudo direitinho, você vai chegar numa expressão reduzida como essa, né? Com um sinal de mais ou de menos aqui, dependendo do sinal desse coeficiente líder aqui, desse coeficiente A. Okay? Então são duas funções bem específicas, né? A função afim e a função quadrática. São duas funçõezinhas que a gente sabe traçar o gráfico. Ok? É importante você conhecer o traçado de gráficos de certas funções para que você possa
traçar mais gráficos de funções que são obtidas por meio delas, né, como a gente vai ver mais para frente. Outra questão relacionada ainda com o conceito de função, a gente viu que, dado uma função real de uma variável real, você tem um traçado relacionado a ela, que é o seu gráfico, né? Agora, se eu te der um traçado, como é que eu identifico se esse traçado representa ou não uma função, né? Só lembrar da definição de função, né? Por que esse traçado aqui representa uma função? Porque a cada elemento do conjunto de partida aqui, eu tenho que ter um único representante lá no conjunto de chegada, né? Certo? Cada elemento do conjunto de partida aqui, eu tenho que ter um único lá no conjunto de chegada, né? Certo? Então você está vendo que para você verificar que um determinado traçado representa uma função, você tem que considerar retas verticais, e essa reta vertical tem que intersectar essa curva num único ponto, que é o que está acontecendo aqui, ó. Certo? Você não tem retas verticais intersectando esse traçado azul em mais de dois pontos, em 2 pontos ou mais, né? Então esse traçado representa sim uma função, né? Está sendo respeitada aquela condição de não ambiguidade, né? Cada elemento do conjunto de partida aqui corresponde a um único lá. Alguém pode falar que, mas esse valor aqui não está correspondendo a ninguém. Beleza. Significa que isso aqui não está no domínio da definição da tal função, né? Agora, se você pegar um no meio aqui desse intervalo aqui, ó, qualquer um aqui corresponde a um único lá no eixo vertical, né? Tá? Então o gráfico, como a gente falou, já é uma relação representativa de uma função. Como é que eu obtenho o domínio da função que esse traçado está definindo? Basta eu projetar esse traçado no eixo X. Ó. Projeto aqui, ó. Projeto aqui, projeto aqui. Está aqui o meu domínio está aqui no meio. Todos esses valorzinhos aqui estão no meu domínio, né? Okay? Então o domínio da função, no caso desse desenho, seria desde o valorzinho A até o valorzinho B ali. Okay? Aqui um traçado que não representa uma função, aquela história. Se você pegar uma reta vertical, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, estão correspondendo dois valores distintos. Isso não é uma relação que representa uma função, porque a esse valor estaria correspondendo mais de um. Então não é função. Não só aqui que está acontecendo isso, né? Está acontecendo, por exemplo, aqui pior ainda. Esse valor tem 4 associados. Então isso não pode representar uma função da maneira como a gente vem definindo. Ok? Então está aqui o comentário, né? Que é o elemento x1 corresponde em 4 valores diferentes nessa curva, né? Aqui eu tenho esse valor aqui, tenho esse valor aqui, eu tenho esse valor aqui, eu tenho esse valor aqui. Se você quisesse, eu tenho y1, eu tenho y2. Estou escrevendo com o mouse aqui, tá, gente? Tá péssimo, né? y3 e aqui o y4. Então, o elemento x1 estão correspondendo 4 elementos y no conjunto de chegada. Então, isso, de acordo com a nossa definição, não é uma função. Okay? A outra situação aqui. Pergunta: será que a curva cuja equação é dada por isso aqui, representa um gráfico? Representa y como função de x? Você lembrar aqui que é o traçado dessa equação aqui. Isso aqui é justamente a equação reduzida de uma circunferência com centro na origem e raio 1. Então o traçado dessa equação aqui é essa circunferência. Imagina que isso aqui é uma circunferência bonitinha, tá bom? Fiz aqui na mão aqui, tá? É uma circunferência de raio 1. Então aqui tem raio 1, centro na origem. Isso seria a representação gráfica dessa equação. Então, novamente, esse traçado não é não está representando uma função y da variável x, né? Porque, por exemplo, a esse x aqui, ó, estão correspondendo esses dois valores aqui quando você traça essa reta vertical aqui, ó, né? Então isso não representa uma função como a gente viu, né? A um valor aqui do conjunto de partida está correspondendo a dois diferentes. Então
essa equação da circunferência não representa, né, essa equação aqui não representa uma função, tá? Não representa um gráfico de função. Porém, se você pega essa mesma equação, só que aí considera só a parte de cima, por exemplo, só essa metade de cima aqui, ó, aí você não teria problema algum, né? Peguei aqui, ó, só a parte de cima. A cada x aqui corresponde um único lá quando você traça uma reta vertical, né? A cada elemento x aqui, um único, né? Então, essa metade de circunferência, essa semicircunferência, aí sim está representando um gráfico de uma função, sem problemas. E isso você poderia determinar o quê? Pega a tua equação da circunferência, tenta isolar o y, né? Quando você tenta isolar o y, seria uma outra maneira de você verificar se ou não aquela equação representa um gráfico, né? Se você tiver dificuldade em isolar esse y, provavelmente o traçado dessa curva, dessa equação, né, não representa uma função. E de fato, se você tenta isolar esse y, você vai isolar aqui o y ao quadrado, né? Para isolar o y, você teria que extrair a raiz quadrada desse lado. E ao extrair a raiz quadrada aqui, você teria um mais ou menos. Estaria correspondendo a uma parte que está acima ou abaixo do eixo, né? Então aí você teria que fazer a restrição. A curva inteira não representa um gráfico. Porém, se eu pego só a metade de cima, eu estou considerando o y maior ou igual a zero. Então eu consideraria o mais apenas aqui, né? Então mais raiz de 1 menos x ao quadrado está aqui, ó. Está inclusive me dando a expressão da função. Então se eu pegar só a metade de cima do círculo, isso aqui representa um gráfico, como a gente bem viu, representa um gráfico de uma função, porque a cada elemento daqui corresponde um único lá em cima. E essa função é dada por essa expressão, né? Da mesma forma, se eu considerar só o menos, eu estaria pegando a parte de baixo da função do gráfico, né? Ok? Então, o círculo inteiro não representa um gráfico, como a gente viu, há um valor tem 2, isso não é uma função, porém, ao pegar metade, ou a metade de cima ou a metade de baixo, aí eu tenho funções bem definidas. Beleza? Um comentáriozinho que a gente já fez ali atrás, como que eu determino a imagem e o domínio de uma função com um gráfico conhecido. Esse traçado aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco esse zoom aqui. Imagina que o teu gráfico é isso aqui e eu quero achar o domínio da função. Há um comentário aqui sobre representações de gráfico, né? É muito comum no livro, por exemplo, quando aparece um ponto cheio aqui no gráfico, aqui eu tenho um ponto cheio, aqui eu tenho um ponto aberto. Ó. Significa que esse ponto cheio faz parte do gráfico e esse ponto aberto não faz parte do gráfico. Tá? Então como é que eu obteria o domínio? O domínio seria todos os valores x aqui da reta real que tem algum y correspondente em cima dessa curva. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, não tem nenhum correspondente. Então esse elementinho aqui não está no domínio. Porém, qualquer um que eu pego aqui dentro, ó, eu tenho, quando eu traço uma reta vertical, a reta vertical intersecta o gráfico lá em algum lugar, né? Então a esse elemento aqui corresponde um valor y aqui, né? Certo? Então para eu achar o domínio do gráfico, o domínio da função cujo gráfico é essa linha azul, eu teria que projetar essa linha azul no plano, na reta x aqui, na reta horizontal, no eixo x, né? Ao projetar eu vou obter todos os valores x possíveis aqui, né? Então eu iria desde esse ponto inicial aqui, lembra que esse pontinho aqui era cheio, né, na minha figurinha? Então esse pontinho está correspondendo a alguém aqui, chamei de A grande aqui, esse ponto extremo aqui. Aí esse pontinho aqui não corresponde a ninguém, projeta ele, tem um pontinho que eu chamei de número B grande. Esse número B não está no domínio porque não tem ninguém associado a ele, mas os anteriores tem, né? Então o meu domínio seria o intervalo que começa no A, incluindo o A, e termina no B, mas não inclui o B, né? Um comentário que eu fiz aqui para baixo, o domínio da função seria obtido projetando-se o gráfico sobre o eixo x, o domínio seria o intervalo fechado em A e aberto em B. Alguém poderia denotar assim também, né? Fechado em A e aberto. Então outra anotação costuma aparecer por aí, um parênteses aberto aqui. Certo? Como é que eu vejo que elementos estão na imagem?
Como é que eu sei que esse elemento aqui, esse elemento y2 aqui, ó, dá para ver aí? Deixa eu dar um zoom aqui. Por que esse elemento y2 aqui está na imagem? Porque a ele está associado aqui esse valor, por exemplo, B1. B1 é um elemento do domínio aqui, que quando você traça a função de B1 é o y2. Não só ele, na verdade, né? O y2 também está associado a esse outro aqui, ó, B2, né? F, eu estou chamando a função de f pequena. Então, f de B2 é o y2. F de B1 também é o y2. Enfim, o y2 está na imagem porque ele é a imagem de alguém. Ele é a imagem do B1 e do B2, na verdade. Né? O y3 está na imagem também. Por quê? Porque ele é a imagem aqui do A1, ele é a imagem desse A2, do A3, do A4. Ele é a imagem de 4 elementos diferentes. Não tem problema algum, não está contrariando a definição de função. Esse elemento y1 aqui, ele está na imagem? Se você olhar, não, né? Não tem nenhuma. A regra aqui para você verificar se o elemento está na imagem é o quê? Pega uma reta horizontal passando pelo elemento y que você quer verificar se está ou não na imagem, né? Então você teria que procurar alguma interseção com o gráfico. Não intersecta o gráfico, então esse elemento y1 não é atingido como imagem de ninguém. Né? Então você tem essa regrinha para determinar domínio e imagem de uma função uma vez que você conhece o gráfico. Para determinar o domínio, você projeta no eixo x. Para determinar a imagem, você projeta no eixo y. Né? Então, pelo meu desenho aqui, o domínio, como a gente já viu, é um intervalo que vai desde A, incluindo A, até B, não incluindo B. E a imagem, né, seria aqui o intervalo que vai de D até C. Né? E aqui eu errei aqui, né? Esqueça isso aqui. Seria o D é o menor, né? Então é D até C. Pelo meu desenho ali, o C é a coordenada maior, né? Dei mole aqui, ó, né? Então o menor é o D e o maior é o C. Então quando você projeta o gráfico no eixo vertical, vai desde D até C, né? Por isso aqui a imagem é D até C. Ok? Para encerrar nessa parte, depois vocês leiam lá o material Funções Elementares, material 3. Tem tudo isso que a gente está falando, certo? Definição da função, leitura de gráfico, como determinar o domínio, contra o domínio, a imagem, perdão, como saber se um elemento está na imagem, como saber se o número B pertence à imagem, foi justamente isso que a gente acabou de falar. Faça uma reta horizontal aqui, passando pelo tal elemento e ver se ele intersecta o gráfico. Se intersectar o gráfico, projeta aqui no eixo X, você vai saber qual é a pré-imagem, como a gente chama, né? Um elemento que aplicado pela F resulta em B. Né? Então nesse material 3 tem tudo também bem explicado lá. E se vocês forem lá no finalzinho, como vocês estão vendo aqui, para conhecer traçados de gráficos, você tem que ter algum conjunto na manga de funções que você conhece o gráfico. Né? Então é importante conhecer alguns gráficos de funções elementares. Opa, vou pegar aqui onde está aqui a nossa nota de aula. Né? Foi o que eu falei, eu olhava na página 14 do material 3, funções básicas. Né? Tem a função identidade. A função identidade é a função que associa um número a ele mesmo. Uma das funções mais básicas da matemática é essa aqui. Qualquer que seja o conjunto, você pode definir essa chamada função identidade, que é uma função que associa o elemento a ele próprio. Uma função de um conjunto A nele próprio. Né? Esse conjunto A pode ser um conjunto qualquer, conjunto dos candidatos, o conjunto dos números de CPF. Né? Tem uma função evidente do conjunto nele próprio, que é a função identidade. Quando se trata de números reais aqui e aqui, essa função ganha esse gráfico, né? Porque aí a função fica y igual a x. Né? Y igual a x, isso aqui é a equação da reta x menos y igual a zero. Você localiza essa reta aqui, ela dá essa reta diagonal, essa reta que é a bissetriz do ângulo aqui, se você observar. Né? Uma função bem interessante aí, que é importante você conhecer não só a sua definição de função e identidade, como saber que o seu gráfico coincide aqui com essa reta bissetriz dos quadrantes aqui, né? Ok?
outra função, função x ao quadrado, cujo gráfico é uma parábola. Aí você tem essas funções potência aqui, x ao cubo é uma função bem importante, ela tem esse comportamento aqui. 1 sobre x, a função recíproca também chamada, né? Ela tem esse comportamento. Se você observar, deixa eu colocar aqui no material aqui, ó, o desenho está mais bonitinho. Quando x se torna muito grande, ó, x se torna muito grande, eu estou indo para a direita do eixo x aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco essa figurinha aqui, ó. Quando o número x se torna muito grande, aumenta muito, você está dividindo por um número muito grande, então esse quociente está se tornando muito próximo de zero, por isso que ela tem essa queda aqui, né? Está se aproximando de zero, está decaindo. Quando o x se torna muito próximo de zero, você está dividindo por um número cada vez menor, esse quociente começa a crescer demais, por isso tem esse comportamento aqui que explode aqui para cima, né? Aqui é só um pedaço do gráfico, é claro, né? À medida que você pega os números x cada vez mais próximos de zero aqui, o resultado ao inverter o número se torna muito grande. E o mesmo ocorre quando o número é negativo, né? Pega um número negativo de um valor absoluto muito grande, tem um comportamento simétrico aqui em relação à origem aqui do gráfico, né? Como mudou o sinal, o gráfico, a imagem vai lá para baixo, certo? Então esse traçado aqui é o da função, que a gente chama de função recíproca, né? Note que aqui, depois vocês dão uma olhada nesse texto, né? Ele faz um breve resumo desses exemplos elementares, incluindo aqui os domínios, né? Domínios e imagens. Então, por exemplo, essa função aqui é a função identidade, faz sentido para qualquer número, por isso que o domínio é os reais. E todos, uma vez que você pega o número e associa ele próprio, e ele pode ser qualquer um, portanto a imagem é tudo também, né? Essa função quadrática aqui, por ser um quadrado, só vai devolver números positivos, né, maiores ou iguais a zero. Por isso a imagem é o conjunto dos reais maiores ou iguais a zero, como o próprio gráfico mostra. Não tem valor negativo aqui sendo atingido pelo gráfico, certo? Essa função aqui, ó, o domínio dela, eu estou dividindo por x, então eu não posso dividir por zero. A única restrição na definição dessa função é o zero. Portanto, o domínio seriam os reais excluindo o zero. Enfim, depois vocês dão uma olhada nesses exemplos básicos. Para muitos vai ser uma recordação, para outros um aprendizado, né, ou uma breve memória lá do passado. E muita coisa disso aqui deve ter sido visto no ensino médio, então peço que vocês deem uma olhada nesses gráficos. Ok, pessoal? Bom, então encerro por aqui. Na próxima aula nós voltamos com as aplicações do estudo das variações dos gráficos, das transformações dos gráficos, quando a gente faz alterações nas funções, né? O conteúdo que está lá, deixa eu colocar aqui na nossa sala de aula. Aqui, ó. O conteúdo eu já até coloquei lá, tá? Tá aqui aqui o material 4. Tá? Um material que fala de transformações em gráficos quando você altera as funções. Isso aqui está no livro também do CEDERJ, mas como esse material aqui é mais curto, talvez valha mais a pena dar uma lidinha rápida nesse material aqui, né? Tanto no material 3, que foi o que a gente acabou de falar, quanto nesse material 4 que a gente vai voltar a falar aqui. Ok, pessoal? Então, estou à disposição aí. Até a próxima. Valeu!